Um dos maiores problemas para quem está começando a usar Linux é achar que os programas que a pessoa usa no dia a dia será compatível 100% com Linux. E outro problema é que essas pessoas que estão iniciando, elas não têm informações com respeito a programas semelhantes, ou seja, um programa que consiga resolver o mesmo problema aqui no mundo Linux. Bom, e no caso de hoje eu tenho aqui o Otacílio Júnior com a seguinte pergunta. Fala, amigão, tudo bem? Gostaria de saber como instalar outros programas, como por exemplo o WinRAR, Balena, etc. Estou com dificuldades. Bom, então vamos lá. Para tirar a dúvida do nosso amigo, nós precisamos explicar algumas coisas. Bom, vamos lá. Para resolver o problema aqui, para explicar a situação para o nosso amigo, é o seguinte. Para você que está saindo do Windows ou quer experimentar o Linux, fica ciente da seguinte situação. 80% dos softwares, dos programas que você usa no seu Windows, são feitos para outras plataformas, como por exemplo o Apple, né, iOS e também Linux. Então, se você, por exemplo, você está usando aí o VLC você vai rodar em qualquer plataforma. No caso do Balena Etcher, o Balena também você consegue instalar tanto no Windows quanto no Linux. Então ele é multiplataforma. Aí você fica na dúvida, né? Mas e se não tiver o Balena, eu não vou conseguir gravar a minha imagem ISO, não vou conseguir trabalhar? Vai sim, você consegue usar outros programas aqui no Linux também. Não existe apenas um ou dois programas que fazem esse trabalho. Existem vários, certo? Aí você também, no caso do meu amigo, ele perguntou também como baixar o WinRAR. Porque baixando o Balena Etcher, ele está zipado, então você precisa descompactar. Mais uma vez, aqui no mundo Linux nós temos praticamente as distros, quase todas, já trazem embutido no sistema um descompactador, um compactador e descompactador de arquivos. Então você já encontra. Se você não encontrar, você consegue instalar sem problema pela loja ou pelo terminal. Vamos dar um exemplo aqui. Eu desejo instalar um descompactador. Vamos dar um exemplo aqui. Eu quero abrir o Balena e eu preciso de um descompactador. Eu não quero instalar o WinRAR. O WinRAR é para Windows. Você pode até instalar aqui, dá para instalar. Eu estou usando o Kubuntu, você pode instalar ele por meio do Wine, mas você não tem essa necessidade. Ou seja, não é necessário você fazer essa gambiarra para instalar um descompactador. Então aqui você pode, por meio do terminal, dar esse simples comando aqui, ó, sudo apt install charchiver. Esse programa ele faz o mesmo trabalho, o mesmo processo do WinRAR. Ele vai justamente fazer esse processo. Então você dando esse comando aqui, ó, você instala esse compactador e descompactador aqui para o Linux. Lembrando que, como eu disse, geralmente as distros Linux já trazem embutido um programa para essa função, ok? Então aqui nós instalamos esse descompactador e baixamos aqui o Balena, certo? Então eu vou aqui na pasta Downloads. Eu vou aqui na pasta Downloads, e eu vou encontrar o Balena Etcher, tá aqui, ó. Então o que acontece? Ele está zipado. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e extrair. Automaticamente eu já vou fazer a extração, porque mesmo que eu não tivesse instalado o Charchiver, eu já tenho aqui no Kubuntu outros programas que fazem a mesma função, certo? No caso dele, ele está citando por meio de uma distro Xubuntu, se eu não estiver enganado, Xubuntu. Então no caso do Xubuntu ele usa o XFCE. Por isso que eu mostrei aqui a instalação por meio do terminal, porque ele pode instalar esse descompactador. Mas em outras distros
você pode usar uma loja de software, certo? Então vamos clicar em extrair aqui. Já extraí. Lembrando que aqui o Balena Etcher, ele está no formato app imagem. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Lembrando que aqui o Balena está no formato app imagem. Então aqui nós precisamos fazer o seguinte: botão direito do mouse, novamente agora em cima do programa, e vamos em propriedades. Aqui em propriedades nós vamos em permissões. E aqui nós vamos alterar isso aqui, olha só. Proprietário pode ler e modificar. Grupo pode apenas ver. Vamos mudar para modificar. Outros também. Vamos mudar tudo isso aqui. E vamos deixar essa permissão aqui de executável. Vamos dar um OK. Agora sim, agora nós podemos clicar 2 vezes e não perguntar novamente e executar. Pronto, fecho. O Balena já está aqui funcionando. Então, a instalação do Balena 8 aqui no Linux é muito simples. É até mais simples do que no Windows. Ou seja, aqui por meio do app imagem, você nota que é bem rápido o processo, certo? Então, para você aí que tem dúvida, para você aí que está começando a usar Linux e tem dúvida com respeito a instalar programas, recomendo dar uma olhada aqui no meu canal. Tenho vários tutoriais ensinando a você que está começando aí, começando do zero, a se desenrolar aqui no mundo Linux. Então, como você pode observar, vai aí para o meu inscrito que estava com essa dúvida, mas também serve para outras pessoas que estão começando a usar Linux, esse tutorial, certo? Lembrando, mais uma vez, que todos os programas que você trabalha no dia a dia, como Firefox, Opera, Chrome, LibreOffice, VLC, vários outros programas, descompactador de arquivos, essas infinidades de programas, elas estão disponíveis para todas as plataformas, certo? Nós temos aí uma exceção com respeito à suíte de escritório da Microsoft, que precisamos usar aqui o Wine para fazer ele funcionar, algumas versões. Mas nós temos o grande programa, uma grande suíte que é o LibreOffice. Nós temos o WPS, nós temos o OnlyOffice, nós temos várias outras ferramentas que fazem praticamente a mesma função. Se você pegar o WPS, é uma suíte bem interessante porque ela tem uma compatibilidade com o Office de praticamente aí, eu digo, 100%. De compatibilidade. Então, é uma ilusão achar que a gente vê muitas pessoas aqui, muitos comentários, que o Linux não presta porque não tem programas. Por quê? Porque a pessoa usa um programa específico no Windows e às vezes aquele programa ele não está disponível para Linux. Porque às vezes o cara usa um programa no Windows e aquele programa não está disponível para Linux e ele acha que ele não vai fazer o trabalho dele porque aquele programa específico não vai rodar no Linux. E isso é ledo engano, porque esse programa, no Linux, nós vamos ter um semelhante. Vamos dar o exemplo, o Photoshop. Photoshop para Windows. Meu amigo, o GIMP faz o mesmo trabalho. É só você aprender a trabalhar com o GIMP e é gratuito. Certo? Então, nós temos um sistema gratuito, nós temos uns programas, a maioria dos programas, quase todos os programas que você trabalha no Linux são GPL ou outras licenças livres, que você tem um total acesso gratuitamente, muito bom, é uma liberdade que você tem. E o programa que você não encontrar para Linux, você encontra um semelhante, você consegue encontrar um semelhante que você vai fazer o seu trabalho aí perfeitamente. Tudo bem? Então hoje eu acho que eu tirei a dúvida do meu amigo e de você também, se tiver com o mesmo problema, mas essas dúvidas sempre vão acontecer, são pessoas que estão começando a usar Linux, não conhecem muito bem o sistema, está empolgado, no início
fica desanimado, acha que é muito difícil, que não tem jeito, e aí, mas eu digo por experiência própria que você deve persistir. Quando você persiste, você vai entender que o sistema Linux é uma grande distribuição, é um grande sistema. Ou seja, quando eu digo sistema Linux, eu não estou falando do kernel, eu estou falando do GNU no geral, todos os programas. Porque se você for falar do kernel, praticamente todo mundo usa Linux, porque se você pegar o Android, o kernel do Android é Linux, certo? Mas eu estou citando aqui o GNU Linux, estou falando de um conjunto da distro que ela vem completa, não é somente o kernel. E aí você fica naquela, não, mas o Linux é muito difícil, não tem programas, e se você observar com detalhes, prestar bem atenção, você vai notar que o programa que não tem, programa que não está feito, que não foi feito, não é culpa do Linux, é culpa do fabricante do programa que não quis fazer para Linux. As pessoas às vezes confundem. Ah, mas o Linux não suporta o meu programa, o WinRAR, por exemplo. Não é que ele não suporta, é que o fabricante do WinRAR não fez para Linux. Se ele tivesse feito para Linux, ele ia rodar. O Windows é uma plataforma. O Windows não fabricou o WinRAR. O WinRAR que fez com suporte para o Windows. Então as pessoas têm que entender isso aí. No caso do Windows, o WinRAR para o Windows. Para Linux não aceitou? Nós temos o Wine, que roda o WinRAR sem problemas. Eu digo o seguinte, não precisamos do WinRAR, porque nós temos programas que fazem a mesma coisa. Outra, se o WinRAR, se a equipe do WinRAR tivesse preocupado com o usuário de Linux, eles faziam a versão para Linux. Ele não fez? Nós temos programas semelhantes. Resolvemos o nosso problema. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Não se preocupe se o seu programa não roda. Pesquisa na internet, pesquise nos canais aqui no YouTube sobre Linux, que você vai descobrir um programa que resolve o seu problema. Tudo bem? Então é isso aí. Por hoje é só. Tirando a dúvida do meu amigo, espero que você também, se tiver o mesmo problema, tenha sanado o seu problema, tenha sanado a sua dúvida. E já te convido para o próximo vídeo. Tudo bem? Então até lá, grande abraço, valeu!